Bem, como saber se o seu filho está precisando de aula de reforço, né? Bom, de imediato, sem saber nada desse menino, dessa menina, eu já posso dizer que sim, precisa. Sem saber mais nada dele. Por que que eu posso dizer isso, pessoal? Porque o ensino individualizado, ele é uma nova tendência que os pais e as mães ele precisam observar, tá? Que é o porquê. A aprendizagem em si, ela é individual, né? O momento de aprendizagem até pode ser coletivo, né? Então, normalmente nós aprendemos em sala de aula, às vezes aprendendo com alguém, e boa parte disso é sozinho também, né? Mas a forma, a estratégia, o modo com que você consolida um conteúdo dentro de você, isso é um movimento individual. Então, por mais que nós passamos bons tempos entre iguais, entre pares, dentro de uma sala de aula, procurando aprender alguma coisa, a consolidação desse conhecimento dentro da psique da pessoa, ela é individual. Então, nesse sentido, faz muito sentido, é muito próprio é, o ensino individualizado, porque o professor consegue fazer um ajuste para ensinar exatamente aquela criança ou aquele adolescente do jeitinho que ela precisa e o que ela precisa, de acordo com as preferências de aprendizagem daquela criança ou daquele adolescente, né? Então, mesmo o estudante que está tirando 9 precisa de aula de reforço para aprimorar para o 10. E mesmo aquele que está tirando 10, isso não significa que ele sabe tudo. Então, ele ainda há algo que se aprimorar, né? Principalmente se a gente já estiver olhando para uma preparação para alto desempenho, né? Para passar em vestibular concorrido, em concurso público, esse tipo de coisa. Então, basicamente, toda e qualquer criança e qualquer adolescente precisa de aula de reforço, tá? Precisa de ensino individualizado. Vai fazer bem e vai ser significativo para qualquer um. E cada vez mais as pessoas estão procurando por esse ensino individualizado exatamente para ter uma vantagem, né? Nessa atmosfera competitiva, né? Em muitas oportunidades da nossa vida, nós precisamos competir via conhecimento, né? Um concurso, um vestibular, o ingresso numa faculdade ou mesmo para um ingresso no mercado de trabalho, alguma coisa do tipo. Então, basicamente, todo mundo precisa. Mas eu sei por que que você veio assistir esse vídeo. Você quer que eu te explique os sinais que te induzam a tomar a decisão de procurar uma aula de reforço ou não, né? Geralmente a gente pensa em procurar por aula de reforço quando o nosso filho está com um problema, está com notas ruins, está com dificuldade na escola, algum tipo de coisa desse modelo. E os pais têm muita dúvida. Por quê? Você olha para uma criança que está tirando nota ruim e você não sabe até que ponto é uma dificuldade real, verdadeira, e até que ponto é má vontade, é falta de estudar, é falta de empenho daquela criança, daquele adolescente em obter aquelas notas. É preciso que a gente tome uma decisão em algum momento. Não, vou procurar um auxílio, vou procurar um profissional, um professor de apoio, um professor de reforço, né? Bom, e quais são esses sinais? Pessoal, olha só, eu costumo indicar para os pais aqui no mérito uma coisa simples, tá? Mas que ajuda muito eles a entenderem qual é o nível da dificuldade do filho da filha, né, no caso. Que é o quê? Perguntar aleatoriamente, em qualquer momento da sua vida, pro seu filho, o que que ele está estudando. Tipo assim, ó, tá lá, por exemplo, você tá numa conversa informal lá com o filho, fala, filho, deixa eu te perguntar, você tá estudando o que em ciências mesmo? Qual é o conteúdo que você está vendo lá em ciências? Qual é a resposta mais... Quando o aluno pegar e falar assim, ó, pai ou mãe, eu estou estudando os componentes do sangue. De cara, assim, pá, tô estudando lá as hemácias, os leucócitos e tal. Significa que essa criança tá muito bem. Por quê? Porque ela tá ali na escola e ela estudou e ela já, mesmo que ela não decore coisinha por coisinha, ela tá ciente do que ela tá estudando, o que ela tá vendo, isso já tá pronto na mente dela. Quando ela for fazer prova, ela senta, estuda um pouquinho e vai se sair bem. Quando a criança responde assim, nós estamos estudando uns negócios lá de sangue. Bom, quando essa resposta é vaga, mas é na direção de alguma coisa, uns negócios aí sobre uns números lá, umas equação lá. É sinal que esse engajamento do aluno ele tá meio engajado. Ele não está totalmente disperso, mas ele também não está totalmente consciente do que ele está estudando. Então, esse aluno já vai ter algum tipo de dificuldade na hora dele estudar. Por quê? Quando ele sentar para estudar, pode ser que ele estude só um pedaço do conteúdo. Sabe, só um fragmento, só aquilo que o professor trabalhou por último, ou não exatamente aquilo que vai cair na prova. Então, esse aluno, ele provavelmente vai sentar para estudar e não vai tirar uma nota maravilhosa, não vai tirar 8, 9, 10. Ele vai tirar alguma coisa entre 7, 6 ali, se ele der sorte ali com as questões, né, se ele conseguir se virar. Ou às vezes até um pouquinho abaixo da média, 3,5, 4, 5.
tá? É um engajamento pelas metades, assim. Agora, se o aluno falar assim, sei lá, ou se ele não conseguir te dar uma resposta nem no rumo, é sinal de que ele está muito mal, é sinal de que ele está muito desengajado do que está acontecendo na escola. Então, basicamente, ele sentou, o professor explicou alguma coisa, ele estava lá presente, né, tal, talvez até observando, prestando atenção em alguma coisa. O professor provavelmente passou uma atividade, uma tarefa para ele fazer na sala de aula, um exercício. Ele fez, entregou, seja de qual maneira for. Às vezes copia do colega um pouquinho, às vezes faz por conta dele mesmo, mas não tá certo, enfim. Talvez até tenha feito alguma atividade de casa e tudo, mas assim, imediatamente depois que ele entrega aquela demanda, que é mostrar para o professor, para não tomar uma repreensão, advertência, esse tipo de coisa, ele já esqueceu desse conteúdo. Isso significa que ele não está engajado. Quando chegar a hora da prova, a hora de fechar mesmo, nota e tudo mais tal, ele vai simplesmente estar perdido. Amanhã tem prova de ciências, vou estudar o quê? Ele vai passar a mão no caderno, talvez as coisas estejam mal anotadas, ele pergunta para alguém, um colega dá uma informação daqui, outra de lá, ele até senta para estudar, e é muito comum as crianças estudarem por hora. Não, vou estudar 1 hora, vou estudar 2 horas, vou estudar 3 horas. Aí a criança não está estudando para aprender, está estudando para cumprir uma tabela, um objetivo. Não vai estudar direito, vai se sair mal nesta prova. A falta desse conteúdo primeiro vai gerar um problema no próximo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Então isso vai virar uma bola de neve. Então, se a criança está, ou o adolescente, né, está meio engajado, ou nada engajado, é sinal de que ele precisa urgentemente de uma pessoa que oriente ele nesse processo. Quer dizer, um profissional que olhe, que saiba qual conteúdo estava antes, qual conteúdo está depois, o que vai cair na prova, que consiga prever o que o professor provavelmente vai colocar na prova, que consiga dar fazer um trabalho rápido de reinserção dele nesse universo de aprendizagem, daquele conteúdo em si. Ainda por cima, focado, pensando, preocupado com as características próprias daquele estudante. Então tem que fazer tudo isso. Tem que saber o que vem antes, o que vem depois, o que o aluno precisa saber agora, quais são as prováveis dificuldades dele, já conciliando isso com as características daquele estudante ali que às vezes você conhece há muito pouco tempo. Para fazer isso, tem que ser um profissional, galera, muito bem treinado, teoricamente e na prática também, e muito bem formado no sentido de trabalhar com aula de reforço, tá? Porque muitas vezes, se você coloca essa aula de reforço com o próprio professor da escola, não dá certo. Porque o universo da aula de reforço e o universo da aula da sala de aula é completamente diferente uma coisa da outra. A ciência da aula de reforço ela é diferente da ciência do ensino em sala de aula. Então, pessoal, isso é muito sério. Esse profissional que vai trabalhar com a aula de reforço, ele vai dar resultados muito bons quando o cara é cobra, quando o cara é fera, quando o cara sabe o que está fazendo. Por acaso, qual é o melhor lugar onde você encontra o melhor arsenal de profissionais que sabem o que está fazendo na aula de reforço? É aqui no Mérito Acompanhamento Escolar, né, galera? Aqui é o melhor ambiente de aprendizagem de ensino individualizado que existe em Goiás, que está no Brasil, tá? Por quê? Porque o Mérito ele funciona conforme uma ciência, né? Aqui no Mérito nós estudamos profundamente o ensino individualizado, tá? Se você procurar, se você escrever Maicon dos Santos Silva no Google aí, em algum momento você vai encontrar a minha dissertação de mestrado, e o meu trabalho de mestrado ele é focado nisso, em ensino individualizado. Você vai ver lá que o título é o ensino individualizado. Esse trabalho foi feito no contexto de uma escola pública, né? Mas é toda a ciência do Mérito Acompanhamento Escolar, tá? É uma ciência que nós construímos aqui, que nós vemos construindo dia após dia. Eu, o professor Renato, a Giz, a Meire, que trabalha aqui com a gente, e toda a nossa equipe de professores. Então, aqui está o lugar certo, tá? Se você tem algum problema com seu filho, com nota, com problema de desempenho escolar, aqui na tela, ó, deixa eu conseguir apontar aqui, ó. Aqui, ó, você encontra o nosso número de WhatsApp, tá? DDD 62 98312 4004. Aqui você vai conversar com a Meire, ela vai tirar todas as suas dúvidas. E se você quiser, você pode marcar uma aula, vir aqui conhecer, visitar a gente, fazer uma aula tanto presencial quanto online, tá? Onde a gente vai conseguir direcionar o seu filho para o caminho do sucesso acadêmico. É 100%. A gente realmente sabe o que está fazendo. Então confie no nosso trabalho, tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Gostou do conteúdo? Deixa um likezinho aqui para mim, se inscreve no canal. Aqui no comentário, ó, deixa a sua história, tá? Conta a história do seu filho aqui para mim, que eu vou fazer um vídeo aqui te dando a resposta com relação a esse problema que você me relatou, beleza? Pessoal, tchau, tchau, até meu próximo vídeo, a gente se vê.